Praticando o quinto compromisso. Primeira parte. Nesta parte, o autor faz reflexões sobre os símbolos, como aprendemos eles, as letras, sílabas, palavras associadas a sons, e depois aprendemos a representar graficamente eles, escrevê-los. Estes são os símbolos verbais. Isto é o que se usa e que formam as palavras. Existem uma infinidade de outros símbolos não verbais, gestos, expressões do rosto, do corpo, tantas outras, que também aprendemos e usamos. Usamos esses símbolos para nos comunicar, o que é compreensível e natural. Mas quando chegamos em certa altura de nossa infância, surgem os pensamentos e a voz que fala conosco mesmo. Esta voz usa os mesmos símbolos que aprendemos, só que contra nós mesmos. Então, adotando as muitas opiniões e ideias que outros nos comunicaram, começa nosso pesadelo. Começamos a lutar contra nós mesmos. Sentimos medo de sermos como somos, bem no fundo, e as pessoas ao redor não nos aceitarem. E então, poderíamos ficar sozinhos. E por quê? Porque quando tentamos ser nós mesmos, os outros nos ameaçaram com punição. E muitas vezes nos puniram por não fazer o que os adultos queriam que nós fizéssemos. E outras vezes que fizemos o que queríamos ou que eles queriam, nos recompensaram. Isso foi um pouco prazeroso, mas nem sempre quando fizemos o que tínhamos de fazer segundo a ideia dos demais, fomos recompensados. E aí surge em nós um conflito. Começamos a buscar a justiça, porque não existe a justiça dentro das nossas crenças. Começamos a buscar a liberdade, porque ela não existe dentro das crenças. Começamos a buscar o amor, porque ele não existe dentro das nossas crenças. Inúmeras formas de medo que estão atrás, sustentando à força muitas ideias e atitudes que temos e que justificamos a nós mesmos. Essas formas de medo são o eco da domesticação que recebemos na infância. Agora não é preciso mais que nossos pais, professores, pastores, padres nos ameacem com punições. O medo faz isto dentro de nós, criando pensamentos negativos sobre o passado e o futuro de nossa vida, e aterrorizando-nos através de sentimentos e angústias correspondentes. Ficamos presos no pesadelo. Dom Ruiz nos fala de um mundo virtual e de um mundo real. O mundo virtual é povoado de símbolos e significados, e é a nossa própria mente. E os significados que deveriam ser fiéis ou ter alguma proximidade com a realidade física do objeto, das coisas, das pessoas, do mundo, são distorcidos por essa voz e criam uma segunda realidade, que é como vemos a nós mesmos, os outros ao nosso redor e o mundo que nos cerca. O mundo se torna algo hostil, perigoso. Vivemos a maior parte do tempo de nossas vidas presos a este mundo virtual, pensando sobre as coisas e tirando conclusões sobre elas, baseadas no que absorvemos dos outros através da domesticação. Supomos que o que aprendemos e temos como verdade seja realmente verdade. E é aí que nos enganamos.
A realidade volta e meia bate a nossa cara e tenta, de uma certa forma, nos despertar. É porque trocamos a verdade como ela é por nossas conjecturas e conclusões, sempre acreditando em nossos pensamentos, em nossas ideias. Quando fazemos isso, adormecemos. Por quê? Porque a maioria dessas ideias não são originalmente nossas. A grande maioria delas, assim como os sentimentos correspondentes, são resultado da imitação, são resultado da domesticação, vindas de outras pessoas que receberam-nas de outras e assim sucessivamente. E todas essas pessoas apenas as aceitaram, nunca comprovaram sua verdade. Por isso são chamadas essas ideias de crenças limitantes. Acreditamos nelas com o poder da nossa fé. E pelo poder da nossa fé, elas controlam e dirigem nossas vidas. A isso Dom Luiz chama de livro de crenças. Através da prática da presença e da consequente autoobservação silenciosa em nosso cotidiano, conseguimos capturar e compreender, sem palavras, quais são estes pensamentos e sentimentos que se repetem e dirigem boa parte de nossas atitudes na vida. E assim, vamos nos tornando cientes dos danos que eles causam. Este é o começo do despertar. Dar-se conta do pesadelo que eles criam em nós. Somente estando cientes da existência do sofrimento que estes pensamentos, sentimentos e atitudes causam, é que podemos separá-los dentro de nós. Então, submetê-los à transformação. Dissolver qualquer eu, memória, é possível quando internamente o reconhecemos clara e simplesmente como não eu, isto é, reconhecemos como algo que não somos. Temos isto, mas não somos isto. Isto está dentro de mim, mas não é quem eu sou. Quando somos capazes de ver toda a extensão disto, esses pensamentos e sentimentos não nos dominam mais. Não por conta de uma ideia, mas porque é assim de fato, observado diretamente a verdade. Estamos prontos para ir a um outro estado de consciência e outro nível de ser, o que muda radicalmente nossas condições exteriores de vida. E se isso não acontece, é sinal que ainda nos falta ver e compreender mais profundamente, através das ferramentas que conhecemos, para que seja provocado por nós qualquer mudança desejável em nossa vida ao nosso redor. Os resultados são a consequência inevitável da intenção, do querer, aplicada na prática, na ação. Se o resultado não apareceu, é porque a intenção e a ação não foi suficiente ou errou o alvo. Então, aplicam-se as ferramentas com maior intensidade e persistência até que os resultados surjam. É assim que adquirimos confiança no poder que está em nós. Antes, por ignorar, a domesticação nos ensinou que este poder está fora de nós e depende de outra pessoa, outro ser, outra coisa, outro objeto, para que sejamos beneficiados e felizes. E acreditamos nisto, tornando isso, para nós, uma verdade inabalável. Remover inteiramente nossa fé dessas coisas custa um pouco.
porque grande quantidade de pensamentos, ideias e sentimentos que temos são expressão direta dessa mentira tornada verdade. E o poder para transformar nossa vida em um paraíso está fora de nós, executado segundo um salvador externo, seja religioso, político ou até mesmo alguém que venha nos amar profundamente, ou até mesmo a posse de tal ou qual objeto que nos conduza a um estado de felicidade. Isto não quer dizer que não possamos ser ajudados externamente, mas normalmente, devido à nossa inconsciência e apego a esses pensamentos e sentimentos dominantes e repetitivos, sequer notamos essa ajuda externa e normalmente a desperdiçamos. Durante todo o trabalho acontece isso. É como numa caçada. O conhecimento sobre o animal pode iniciar com instruções externas. Mas viver a caçada, como nos dizem os toltecas, nos ensina quem é o animal, como vive, do que se alimenta, como se disfarça e usa truques para se camuflar e se esconder. Então, de posse dessas informações, frutos da observação silenciosa no dia a dia, apontamos a arma, fazemos mira e movemos o dedo no gatilho. A bala que irá atingir o animal é a energia que acumulamos não pensando sobre o animal, mas vendo diretamente dentro de nós como ele é e se mostra. Os budistas chamam isso de ser implacável, destruir em nós qualquer apego que nos impeça de caçar o que precisa ser caçado. E este apego pode vir de muitas formas. Durante algum tempo, somos constantemente enganados pelo pensamento, e então erramos o alvo na hora de atirar, ou então ele nos confunde. E então deixamos de atirar. Mas em base da experiência direta, prática, de acertos e erros, nos corrigimos, e então nos tornamos eficazes. Aumenta o silêncio e com ele a pontaria. Nos tornamos implacáveis e muito bons nesta pontaria. Inevitavelmente, os resultados acontecem. E o que parecia milagre antes, simplesmente acontece. Tal como a flor que plantamos, cultivamos, cuidamos todos os dias. Por fim, abrimos a porta de casa, olhamos no jardim e ela está lá. Tão surpreendentemente bela que nem nossa imaginação poderia conceber. Esta flor é uma manifestação física de nosso amor profundo. Só não colhe a flor quem não planta.